Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente, senhores pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores advogados, partes, estudantes aqui presentes. Justifico o pequeno atraso na abertura da sessão, porque nós estivemos na abertura dos trabalhos de inspeção que o CNJ está realizando no Tribunal de Justiça. Iniciamos apenas a abertura daqueles trabalhos e, em seguida, nos dirigimos, eu e o desembargador Sebastião, para a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de contar com a visita guiada, nessa oportunidade, dos acadêmicos da 9ª fase do curso de Direito da UNEMAT, da Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus de Cáceres, né? Doutor José Renato, mais uma vez, seja bem-vindo. É uma satisfação sempre contar com a presença do senhor aqui, dos alunos que aqui comparecem. Sem mais delongas, eu gostaria de passar aqui a palavra ao doutor Luiz Bortolucci, que, dada a sua vida acadêmica e também por ter recentemente assumido a nossa Escola Judicial Eleitoral, fará, então, em nome do nosso tribunal, uma pequena saudação aos senhores, aos futuros advogados que serão os exímios esgrimiadores em busca da justiça, né? Fazer justiça nesse país não é algo tão fácil, mas quando a gente vê no semblante, né, todos com esse vício, com essa vontade de naturalmente buscar seu espaço no mundo jurídico, nós temos sempre aquela renovação, daquela satisfação de saber que nós temos um futuro pela frente e que esse futuro certamente será muito melhor do que esse presente que estamos vivenciando. Doutor Bortolucci, por favor, faça em nome da Corte a saudação aos senhores alunos. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar na pessoa do doutor José Renato de Oliveira Silva, professor, inclusive, da Cátedra de Direito Eleitoral, o que nos honra muito, e todos os alunos que o acompanham, ao doutor Fayad, pelo qual eu cumprimento todos os advogados aqui presentes, e dizer aos senhores que é uma satisfação tê-los, e a gente começa a perceber como o tempo passa, muitas vezes nós não percebemos, porque eu estou vendo aí um grupo jovem, óbvio, fazendo já no 9º semestre, né, de Direito, ou seja, já, na realidade, vocês já estão literalmente completando o curso, um curso que no começo parece que demora, quando pisca já foram os 9 semestres, e eu quero dizer aos senhores que o meu, não só passaram os 10 semestres, como já se passaram 34 anos em que eu me colei grau, e com muita satisfação e saudade daquela época. Talvez muitos dos senhores ainda não tiveram a noção concreta do que os espera na carreira jurídica. Uma carreira que, por óbvio, é primordial para a sociedade, para a pacificação social, passa pela atuação direta do advogado e dos demais profissionais do direito, por óbvio, a magistratura, o Ministério Público e as outras carreiras, né? E a gente, às vezes, ouve... Esses dias mesmo eu ouvi uma notícia de que, no futuro, carreiras que vão acabar, né? Advocacia. Acho impossível, na minha leiga visão, nós suprimimos a atuação do advogado, do magistrado, num futuro a médio prazo, acho até a longo prazo, porque enquanto houver contendas, haverá o direito de defesa, haverá o direito de ser julgado com justiça, independência, imparcialidade, não é? Eu quero só complementar a vocês a formação do Tribunal Regional Eleitoral. Ele é formado por 7 membros, 2 membros oriundos da magistratura de 2º grau, que são, aqui no caso, o desembargador Gilberto Geraldelli, que aqui assume como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e o desembargador Sebastião Barbosa Farias, que é o nosso corregedor e também vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Na sequência, nós temos 2 juízes de carreira que também compõem o quadro, que, no caso, sou eu, né, Luiz Bortolucci, e o doutor Bruno de Oliveira Marques, que recentemente assumiu. Temos também um magistrado da Justiça Federal, né, que é o doutor Fábio Henrique Marques, aqui
ao meu lado, e completando, nós temos dois advogados. No caso aqui, temos o doutor Sebastião Monteiro e também o doutor Armando Cândia, que está na condição de membro substituto, mas atuando como titular, tendo em vista que o titular nomeado recentemente ainda não tomou posse. É muito interessante, só depois que eu, no meu caso, que tive a oportunidade, o privilégio de compor essa corte, que eu fui verificar a importância dessa Constituição híbrida, com integrantes da OAB, integrantes da Magistratura Federal, né, integrantes da Magistratura Estadual, e completando o caso com o doutor Pedro Melo, Procurador Regional Eleitoral, que atua aqui como Ministério Público Eleitoral. Então, eu dizia, é uma Constituição híbrida, mas que, ao meu ver, antes tinha dúvidas, e hoje eu tenho certeza da importância dessa Constituição, porque acaba tendo uma visão atual, uma visão de várias facetas da interpretação do direito e que cada vez mais tem buscado acertar na aplicação da justiça. Então, sintam-se acolhidos fraternalmente, sejam bem-vindos. Espero que a sessão seja frutífera para que vocês tenham uma lembrança e apreendam aí pelo menos uma noção do que é esse plenário em exercício. Muito obrigado, professor, e a todos. Sejam sempre bem-vindos. Bom dia. Sequência, já adentrando a pauta de julgamento, comunico que continuarão adiados, né? Pelo menos o processo 2.1, que é o 34011, que está com um pedido de vista ao desembargador Rui Ramos Ribeiro, que também acompanha lá no Tribunal de Justiça a abertura dos trabalhos de correição pelo CNJ. Fica também adiado esse aqui já especificamente para a data de 9 de dezembro, o 1.2, é o processo PJE 0600329, mandado de segurança, pedido liminar contra ato do relator, impetrante Carlos Avalone Júnior, litisconsorte procurador regional eleitoral, e impetrado o relator da representação eleitoral número 601.788. Isto a pedido do eminente relator, desembargador Sebastião Barbosa. Temos... Em que, por outro lado, também atendi a pedido do impetrante. Então, na verdade, na essência, é do próprio impetrante. Em pauta, com pedido de sustentação oral, preferência com sustentação oral, 1.3 PJE 0601768. É uma representação, propaganda política, conduta vedada a agente público das eleições gerais de 2018. Representante, Procuradoria Regional Eleitoral. Representado João Batista Vaz da Silva. Ainda representado Carlos Gomes Bezerra. O relator é Dr. Bruno de Oliveira, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, aos senhores estudantes da Unemate, Dr. Fayad, eminentes pares. Trata-se de representação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral em favor de João Batista Vaz da Silva, prefeito de Nova Chavantina, e de Carlos Gomes Bezerra, deputado federal, imputando-lhes a prática de conduta vedada pelo artigo 73, inciso 4 e parágrafo 12 da Lei das Eleições, cumulado com o artigo 77 da Resolução TSE 23551, pugnando, via de consequência, pela aplicação de multa aos representados, com fulcro no artigo 77, parágrafo 4 da Resolução TSE 23551, bem como pela cassação do registro do diploma do segundo representado, consoante disposto no artigo 73, parágrafo 5º da Lei das Eleições e 77, mesmo parágrafo da Resolução TSE 23551/2017. Acompanha a representação, vídeos registrando o dia dos fatos e tais e tais. 4. Bem como a notícia de fato acostada ao ID 649622. Denúncia de prática de conduta vedada pelo prefeito municipal de Nova Chavantina, João Batista Vaz Silva,
por suposta distribuição gratuita de bens e ou benefícios pela administração pública no projeto de assentamento Safra, Zona Rural de Nova Chavantina, no evento de solenidade de entrega de títulos pelo INCRA e pela Prefeitura. Alega o representante que no dia 2 de setembro de 2018, o primeiro representado, João Batista Vaz da Silva, prefeito da cidade de Nova Chavantina, em solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedade junto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, utilizou-se do fato para promover a candidatura do segundo representado, Carlos Gomes Bezerra, pedindo de forma explícita votos para este último. Consta da inicial que o primeiro representado, na referida ocasião, fez uso da palavra e salientou a gratuidade do registro das matrículas dos novos imóveis rurais, rendendo homenagens ao segundo representado, vinculando o seu mandato parlamentar à obtenção daqueles títulos por aquelas pessoas e pedindo expressamente o seu voto para ele, sob o argumento de que deveriam ajudar quem os ajuda. Em contestação, o primeiro representado junta documentos, apresenta as preliminares de incompetência e ilegalidade de gravação ambiental e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido, sob a alegação de inocorrência da necessária gratuidade para a configuração da conduta vedada. O segundo representado, em sede de contestação, alega preliminar de inépcia da inicial, ilegalidade da gravação ambiental e, no mérito, pugna pela improcedência, sustentando a ausência dos elementos caracterizadores da conduta vedada. Em estado a se manifestar acerca dos fatos alegados nas peças defensivas, o representante pugna pela rejeição das preliminares arguidas, bem como postula o regular prosseguimento do feito, com a produção das seguintes provas: expedição de ofício ao INCRA, para efeito de requisitar a relação de nomes e respectivas qualificações das pessoas que foram beneficiadas com o título de domínio do projeto de assentamento Safra, na solenidade ocorrida no dia 2 de nove de 2018, expedição de carta precatória ao juízo da 26ª Zona Eleitoral para fins de oitiva do ex-superintendente regional do INCRA, João Bosco de Moraes, e dos parceleiros mencionados nos contratos juntados pela defesa. Juntada de matérias publicadas pelos jornais eletrônicos NX1 e Água Boa News, acerca da solenidade em questão, e juntada de arquivo audiovisual publicado pelo jornal eletrônico Água Boa News, contendo a abertura do evento. Em decisão saneadora, as preliminares de inépcia da inicial, incompetência do juiz e ilegalidade da gravação ambiental foram rejeitadas, bem como os pedidos formulados pelo Ministério Público Eleitoral deferidos. Em instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas conforme destais. O representado João Batista Vaz da Silva apresentou o requerimento de diligências complementares, pleiteando a oitiva de testemunhas, o qual foi indeferido em razão da preclusão, haja visto que o rol de testemunhas previsto no artigo 22, inciso 5 da Lei Complementar 64/90 é exigido com a petita inicial e a resposta de defesa. O representado João Batista opôs embargos de declaração com o fim de suprir a omissão da decisão, que indeferiu novas diligências. Os embargos foram conhecidos, porém rejeitados. Em alegações finais, Carlos Gomes Bezerra requer a improcedência do pedido por carência de fundamentação jurídica, sustentando a inocorrência da necessária gratuidade para a configuração da conduta vedada. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, pugna pela rejeição das preliminares de incompetência absoluta e legitimidade passiva do segundo representado, inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta, ausência de interesse de agir e da prova ilícita, e no mérito pela procedência parcial para condenar o representado João Batista Vaz da Silva ao pagamento de multa eleitoral. E com relação ao segundo representado, requer afastamento da aplicação da pena de cassação do mandato eletivo. Já o representado João Batista Vaz da Silva apresentou suas razões finais no movimento de detal, quando requer o reconhecimento da ilegalidade da gravação ambiental e a total improcedência do pedido, sob a alegação de ausência dos elementos de comprovação do ato ilícito. É o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor Procurador Regional Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao doutor relator, doutor Bruno de Oliveira Marques, a quem estendo os cumprimentos aos demais julgadores, servidores presentes nessa sessão, outros advogados aqui presentes, a quem cumprimento na pessoa do doutor Fayad, ilustres estudantes, senhor professor. O processo em mesa diz respeito a uma representação por conduta vedada
em razão de que, no dia 2 de setembro de 2018, portanto, em período de campanha eleitoral, durante uma solenidade de entrega de títulos de reforma agrária no município de Nova Chavantina, mais especificamente no projeto de assentamento Safra, na zona rural da cidade de Nova Chavantina, durante esta solenidade, o prefeito da cidade, o senhor João Batista Vaz da Silva, no momento de celebrar as entregas desses títulos àquela população, no uso da palavra em microfone, em ambiente, portanto, público, aberto, solenidade de entrega, isto é, pública, proferiu palavras manifestando seu apoio e fazendo pedidos de votos ao então candidato, o senhor Carlos Gomes Bezerra. Em verdade, vou pedir vênia à Corte para fazer aqui a leitura da transcrição desse depoimento, cujos dizeres foram os seguintes, abre aspas, a partir de hoje, quem receber este título e depois de registrado, e olha lá, hein, custo zero, né, Salvador, ou Bosco? Custo zero para a população, custo zero registrado lá no cartório. Aí vocês vão ter a oportunidade de pegar esse papel registrado, que é uma escritura, ir no banco, fazer um financiamento, comprar mais gado, fazer uma pastagem melhor, melhorar a qualidade de vida de vocês que moram aqui, melhorar a sua casa, ter uma televisão boa, ter um sofá bom para deitar e descansar, porque vocês merecem. Adiante. Que nada disso aqui estaria acontecendo hoje se não fosse o trabalho insistente, persistente de um cara que, ainda que as pessoas falem assim, esse tá velho, mas é um velho trabalhador, que sabe e reconhece cada um desses roxinhos aqui, que se chama Carlos Gomes Bezerra. E aí eu gostaria de dizer assim, sem medo nenhum, vejam bem, senhores, aqui faço questão de frisar, disse o então representado, sem medo nenhum de estar cometendo, às vezes, até qualquer crime eleitoral, vocês, nós, cidadãos, que dependem da agricultura familiar, nós temos a obrigação de ajudar o deputado Carlos Bezerra. Então não se iludam, nós vamos trocar o certo pelo duvidoso não. Pensem bem, gente, pensem bem. Aqui, para deputado federal, aqui não pode escapulir nenhum voto para o Bezerra. Todos esses roxinhos aqui teria que votar no deputado Carlos Bezerra, por tudo que ele já fez e ainda vai fazer para a Nova Chavantina, e principalmente por este assentamento aqui. Pois bem, este vídeo ele foi apresentado ao Ministério Público Federal em uma representação e, a partir daí, foi dado o ensejo da presenteação. Aqui, apenas retrocedendo um pouco no que diz respeito às preliminares, porque aqui há um ponto em que se aduz haver uma prova ilícita nessa gravação, já entendimento recorrente do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive até lastreado em precedentes do Supremo Tribunal, a admissão da prova realizada por gravação ambiental, quando feita por um dos interlocutores. Isso diz respeito, em realidade, inclusive até uma ponderação entre o valor da intimidade, da esfera privada de um cidadão, direito este fundamental, mas que, como os senhores também sabem, não há propriamente direito absoluto, de maneira que todos os direitos fundamentais e os valores essenciais do Estado, eles devem sofrer sempre um juízo de ponderação. E, em razão disso, é que os nossos tribunais superiores têm admitido estas gravações por não haver propriamente nenhuma invasão da privacidade de ninguém, porque está sendo feita por uma daquelas pessoas a quem a mensagem está sendo direcionada. Como que aquela pessoa vai alegar que está sofrendo invasão em sua privacidade se ela própria, por manifesta vontade, profere aquele discurso para aquele interlocutor? Então, aquele interlocutor pode gravar. Pois bem, isso quando diz respeito a conversas dentro dos seios privados. Contudo, o caso aqui diz respeito a gravações realizadas em ambiente público, em solenidade, né? Cujos contornos de gravidade aqui se fazem realçar o próprio depoimento do representado quando diz não ter receio de estar cometendo qualquer crime eleitoral. Ou seja, age por vontade livre e consciente.
ou seja, dolosamente. E, em que pese esta única situação, houve posteriormente uma entrevista aos meios de comunicação local, onde basicamente foi reiterado esse discurso de apoio do senhor Carlos Bezerra. Aqui peço vênia à corte para, inclusive, não fazer menção, mas que, basicamente, ele reitera, em síntese, o primeiro discurso. Isso já no jornal eletrônico NX1, onde foi dada essa entrevista. Pois bem, em instrução, ou seja, já provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em inquirição à testemunha do senhor João Bosco de Moraes, ex-superintendente regional do INCRA, pessoa que compareceu àquela solenidade, indagado respondeu que que não lembrava exatamente das palavras proferidas, mas lembra de estar no evento. E que lembra que naquele evento, o senhor João, o primeiro representado, o senhor João Batista Vaz, a testemunha diz lembrar que houve citação ao deputado, ao então candidato Carlos Gomes Bezerra, confirmando, portanto, que houve, lastreando aquela prova, daquela gravação ambiental, apresentada juntamente à inicial. A testemunha, o mesmo senhor João Bosco, disse que o tipo de discurso que foi proferido não era normal, e que normalmente não há qualquer tipo de exploração político-eleitoral dessas solenidades de entrega de títulos. E que o então prefeito havia se empolgado em sua fala. Esclareceu que este procedimento de entrega de títulos não sofre qualquer interferência de nenhum deputado. Portanto, senhores, agrava-se ainda mais porque o discurso proferido, já não bastando incorrer em conduta vedada, era uma clara fake news, não tendo havido nenhuma identificação de qualquer interferência ou mérito do deputado senhor Carlos Bezerra, inclusive isto que foi mencionado pelo ex-superintendente do INCRA. Pois bem, então, tratando-se de títulos que dizem respeito à reforma agrária, não há realmente qualquer dúvida sobre o caráter social deste programa, custeados e subvencionados pelo Poder Público Federal. O fato de que, segundo alegado, alguns poceiros promoveram o georreferenciamento às suas expensas não retira o caráter social deste programa. Até mesmo porque, conforme também o próprio depoimento do senhor João Bosco, o georreferenciamento seria uma obrigação do INCRA, apenas que muitas vezes o titular não deseja aguardar e assim, por conta própria, arca com essa despesa, mas isso não descaracteriza a natureza do programa. Portanto, senhores, não há dúvidas sobre a materialidade e autoria da conduta vedada no que diz respeito ao senhor João Batista Vaz, até mesmo porque o fato da realização desse evento é praticamente controverso. Contudo, exige-se sempre que uma conduta vedada ela seja promovida com o fim de beneficiar uma candidatura. Daí porque sempre, inclusive por entendimento jurisprudencial, há necessidade de formar um litisconsórcio passivo necessário entre o agente público que pratica a conduta e o candidato beneficiado. Daí porque, no momento do ajuizamento desta ação, foi arrolado, como representado também, o senhor Carlos Gomes Bezerra, na condição de candidato beneficiado da conduta vedada. Contudo, o desenrolar da instrução não apontou qualquer liame
seja a nível de interferência no programa, seja qualquer tipo de compactuação com aquele ato promocional de sua candidatura, isso, se houve, não foi minimamente evidenciado. Em realidade, não há qualquer indicativo nesse sentido. E assim, em atenção também ao entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, faz-se necessário ao menos um prévio conhecimento do beneficiado, ou seja, que deve haver a demonstração de elementos mínimos de ligação entre o benefício auferido e a conduta praticada, é que, não vislumbrando a presença desses elementos em caso, é que o Ministério Público se manifesta pela improcedência da representação em relação ao senhor Carlos Gomes Bezerra. Nada obstante, no que diz respeito ao primeiro representado, em razão da gravidade de sua conduta, ou seja, em razão do discurso proferido, inclusive mencionando não ter receio de praticar crime eleitoral, situação essa agravada pelo uso de uma mensagem absolutamente falsa e, posteriormente, corroborada em meio de comunicação, é que o Ministério Público entende haver, a substrato necessário na dosimetria da sanção para ser cominada a pena de multa em seu máximo patamar legal. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, representante do Ministério Público Eleitoral, e passo, na sequência, a palavra à defesa pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador Gilberto Giraldelli, digno presidente desta corte, excelentíssimo senhor Dr. Bruno de Oliveira, relator desta representação eleitoral, através de quem cumprimento todos os demais membros deste tribunal, excelentíssimos senhores advogados aqui presentes, cumprimento-os na pessoa do professor José Renato, advogado eleitoralista, professor da Unemate de Cáceres, e também, em seu nome, cumprimento todos os alunos da Unemate que estão aqui presentes nesta manhã. Cumprimento o douto representante do Ministério Público Eleitoral, senhores servidores. A defesa do deputado Carlos Gomes Bezerra cumprimenta o Ministério Público Eleitoral pela sua conclusão neste processo de representação, quando conclui pela improcedência da representação quanto ao deputado Carlos Gomes Bezerra, em razão da ausência de qualquer prova de que ele tivesse participação neste evento de setembro de 2018 na cidade de Nova Chavantina. Foi um ato realizado pelo INCRA através de elementos técnicos, depois da expedição de documentos de propriedade das áreas já cedidas àqueles poceiros, que é efetivamente um trabalho que se realiza em Brasília e da qual muitas vezes se utilizam esses poceiros daqueles que possuem cargos públicos do nosso Estado para lutar junto ao INCRA pela regularização fundiária de seus assentamentos. Carlos Bezerra, um deputado já experiente no seu 5º mandato de deputado federal, com acesso a alguns órgãos públicos, deve ter lutado, como efetivamente lutou, pela regularização fundiária daquele assentamento. A entrega do título se deu em setembro de 2018 por ato do INCRA, onde sequer o deputado Carlos Bezerra, ora representado, teve conhecimento deste fato. Não teve conhecimento, não compareceu, não mandou representante, não esteve lá presente ninguém de sua campanha, estava presente, pelo que se vê na prova dos autos, os representantes do INCRA e membros da Prefeitura Municipal de Nova Chavantina. O primeiro representado, João Batista, popularmente conhecido por Cebola, prefeito de Nova Chavantina, no afã de, durante a entrega dos títulos, agradecer o empenho do deputado Carlos Bezerra por ter lutado em Brasília pela regularização fundiária, pode sim ter se excedido. Mas esse excesso não pode ser culminado, não pode ser coligido, não pode ser direcionado, nenhuma culpa ao dolo, efetivamente não existe, nem culpa ao
representado Carlos Bezerra. Pelos documentos dos autos, pelas entrevistas realizadas, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, nenhum momento é citado o representado Carlos Bezerra como presente naquela solenidade, como participante indiretamente daquela solenidade. E aí, houve-se por bem o Ministério Público em dizer que, quanto ao representado Carlos Bezerra, constata-se sem maiores dificuldades que ele não assumiu nenhum papel, nem de protagonista, nem de coadjuvante, na cerimônia de entrega dos títulos, não tendo ele sequer comparecido ao ato. Em razão disso, revelou os autos que não há nenhum indício que permita traçar um liame entre Carlos Bezerra e a conduta imputada ilegal ou indevida pela legislação eleitoral. Não se pode efetivamente punir quem não participara do ato considerado abusivo. O ato, volto a dizer, era normal, um ato técnico do governo federal, realizado pelo INCRA e que não teve nenhuma participação do deputado Carlos Bezerra. Por isso, ratifica a defesa a manifestação formulada pelo Ministério Público com relação à improcedência da presente representação em relação ao representado Carlos Bezerra. Uma vez que ele não ordenou, não mandou, não autorizou, não concordou, não anuiu com nenhuma prática vedada realizada naquele dia. Apenas para manifestação da defesa, com relação à questão da prova ilícita, até para que este tribunal se manifeste a respeito. A defesa do representado Carlos Bezerra trouxe 2 julgados desta corte para fundamentar a sua preliminar de ilegalidade da gravação ambiental. Um desses julgados é da lavra do relator Pedro Francisco da Silva, no julgamento recurso eleitoral 61047, de 22 de agosto de 2013, onde ele diz: alegação de abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio, inocorrência, gravação ambiental realizada por terceiro não identificado, prova ilícita, insuficiência de provas cabais acerca dos fatos alegados. Entendeu naquele tempo, naquele momento, o relator, Dr. Pedro Francisco da Silva, pela ilegalidade da captação de prova ambiental. O segundo julgado que trouxemos é da lavra do desembargador Pedro Sakamoto, que em 2017, no Acórdão 26.210, disse o seguinte: propaganda eleitoral, multa aplicada, derrame de material gráfico, santinho, ausência de provas. Uma outra é da lavra do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, neto, Acórdão 23.155, ele diz que prova dos autos, gravação ambiental, conhecimento dos interlocutores, ausente, autorização judicial, ausente, conhecimento do Ministério Público, ausente, prova ilícita. Então, por conta desses julgados pretéritos já formulados por esta Corte, insiste o representado Carlos Bezerra na sua manifestação preliminar da ilegalidade da prova da gravação ambiental. Quanto ao mais, ratifica, portanto, o parecer ministerial quanto à improcedência da representação com relação ao representado Carlos Gomes Bezerra. Muito obrigado. Nós te agradecemos e passa então a palavra ao eminente relator para o voto. Obrigado, senhor presidente. Foram suscitadas, conforme eu anotei aqui no meu relatório, diversas questões preliminares que foram afastadas pelo doutor Peleja ao tempo de sua decisão saneadora. Ocorre que, em sede de alegações finais, o representado Carlos Bezerra, ele arguiu novamente a preliminar de ilegalidade da gravação ambiental, o que deve, portanto, ser submetido ao plenário nos termos da Resolução 23478/2016, artigo 19, parágrafo 1º, que dispõe que o juiz ou tribunal deverá conhecer da matéria versada na decisão interlocutória como preliminar à decisão de mérito, se as partes assim requererem sua manifestação. Então, eu estou declarando preclusas essas demais arguições e passando à manifestação da prova
da arguição de ilicitude da prova. Como exposto anteriormente, o então relator destes autos, doutor Antônio Peleja, na decisão de detal, procedeu ao exame facial do feito, apreciando as preliminares arguidas, tendo acertadamente, no meu sentir, afastado todas, inclusive a de ilegalidade da gravação ambiental. Destarte. Como bem assentou o doutor relator, por ocasião da supracitada decisão, a gravação ambiental se trata de prova lícita, ainda que efetivada sem o conhecimento de todos os interlocutores, mormente se realizada em espaços públicos. Eu colaciono aqui julgado de 5/2/2019 da ministra Rosa Weber no TSE. Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias, trago a colação para apreciação por este colegiado o trecho da decisão interlocutória de D, que rejeita a matéria preliminar versada, conforme reproduz a seguir. Foram juntados aos autos 4 arquivos de vídeo aparentemente sequenciais, nos quais se destaca a figura de João Batista Vaz da Silva, prefeito de Nova Chavantina, primeiro representado. Conforme ressaltado pela autora, os vídeos registram evento realizado no dia 2 de setembro de 2019, no assentamento PA Safra, em Nova Chavantina, ocasião em que houve a entrega de títulos definitivos de propriedade. Em suas defesas, ambos os representados pugnaram pela ilicitude da gravação ambiental realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores, bem como das provas delas derivadas, solicitando a sua desconsideração. O primeiro representado, que é o prefeito, afirma que toda demanda apoia-se exclusivamente em gravação ambiental realizada por pessoa desconhecida. E ambos afirmam ser pacífica a jurisprudência quanto à ilegitimidade da gravação ambiental realizada sem autorização judicial ou sem autorização dos interlocutores. Não obstante os julgados colacionados pelos representados, eles não refletem o atual posicionamento desta Corte, mesmo porque a jurisprudência nacional tem sido majoritária e sistemática no sentido de que a gravação ambiental de diálogos e conversas entre pessoas, sendo do conhecimento apenas de uma ou algumas delas, não constitui prova ilícita, principalmente quando em espaços públicos, sobretudo quando buscam demonstrar a prática de ilícito por parte daquela que não tem conhecimento da gravação. Aí eu cito aqui julgados desta Corte, e também do Tribunal Superior Eleitoral. Eu passo dessa Corte de Substância, no que interessa ao caso, consta ilicitude das gravações ambientais. Ilicitude das gravações ambientais realizadas. A jurisprudência vem reconhecendo que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores não caracteriza a prova ilícita, notadamente quando em locais públicos, devendo os direitos e garantias individuais e coletivos ser analisados por meio de um critério de proporcionalidade entre si. Em caso, as pessoas envolvidas nas gravações foram ouvidas em juízo e confirmaram o teor da conversa. É do Dr. Peleja, 21/11/2018, julgado desta Corte. Outra da lavra do Dr. Ulisses Rabaneda, de 6/4/2017, no mesmo sentido. E nós temos o posicionamento do TSE, Henrique Neves, ministro Henrique Neves, 30/6/2015. Em substância, senhor presidente, tendo em vista essas considerações, eu estou rejeitando a preliminar de ilicitude da gravação ambiental. É como voto. Como vota, doutor Armando Mercadini, sobre a preliminar? Relator, presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. De acordo. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Eu também voto com o relator, apenas para ressaltar que realmente, na situação concreta, nós temos um diferencial, e foi proferida em local, espaço público, né? Se nós formos aplicar aí a regra de que toda e qualquer gravação ambiental tem que ser precedida ou de autorização do interlocutor ou de autorização judicial, nós ficaríamos numa situação quase que impossibilitada. Significa dizer, se o cidadão está fazendo um comício e faz referência a uma determinada situação, no mínimo, quem está, o interlocutor, alguém da plateia deverá pedir, olha, o senhor posso gravar o que o senhor está me dizendo? O senhor repete, então, para que eu possa gravar? Quer dizer, é uma coisa que não tem lógica. E muito menos exigir que se tenha autorização judicial prévia.
significa dizer que alguém, então, tem que ingressar com um pedido ao juízo para que previamente diga, olha, o tal candidato no dia do comício vai fazer uma referência, então eu gostaria de obter aqui uma autorização judicial para gravá-lo. Quer dizer, é impossível em situações como essa, em espaço público, eu não tenho dúvida de que a melhor solução é a que está sendo dada pelo eminente relator, de forma que eu o acompanho. Vamos então para voto mérito, não é isso? Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, o voto no mérito é um voto um tanto quanto extenso e eu me permito sintetizar a vossas excelências e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento complementar. O voto já está disponibilizado, então eu tentarei fazer um resumo e me coloco desde já à disposição de vossas excelências para qualquer esclarecimento complementar, se vossas excelências assim entenderem. Desde logo, eu assento que eu estou dando parcial provimento à representação na forma que foi postulada em alegações finais pelo douto representante do Ministério Público Eleitoral. Na espécie, se imputa a prática de conduta vedada ao prefeito, do prefeito de Nova Chavantina, porque no dia 2 de setembro de 2008, ele, em solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedade de 122 famílias beneficiárias do programa de reforma agrária, ele teria promovido a candidatura do segundo representado. Eu me permito não fazer as transcrições, porque foram feitas pelo Dr. Pedro. Qual a norma que teria sido violada é o artigo 73.4 da Lei das Eleições, e que assim preconiza fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. O representado João Batista, ele se bate em substância pela questão da gratuidade. Ele sustenta que os títulos, eles não são distribuídos de forma gratuita aos assentados. Os títulos de domínio, no caso da hipótese dos autos. Ocorre que nós temos duas, e como a distribuição não teria sido gratuita, não incidiria na espécie a norma invocada pelo Ministério Público. O uso promocional daquele evento em benefício da candidatura do segundo representado, Carlos Bezerra, nos parece claro, indene de dúvidas. Inclusive porque esse discurso foi feito em período eleitoral, setembro de 2018. Então, está presente o primeiro pressuposto. No que tange à questão da gratuidade, é verdade que os títulos, na hipótese, eles necessitaram de uma contraprestação por parte do beneficiário. No entanto, nós não podemos deixar de... nós devemos verificar que eles não foram gratuitos, mas eles foram subvencionados. Porque eles são pagos em um período longo e os juros são de 1% ao ano. E existe uma carência de 3 anos. Consta aqui, a carência de 3 anos, em parcelas anuais, amortizáveis em até 20 anos e com taxa de 1% ao ano. Existe, e para ser transparente com esta corte, existe posicionamento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, assentando que, havendo uma contrapartida, se essa subvenção, se houver subvenção do beneficiário
se houver subvenção do poder público, mas o beneficiário deu alguma contrapartida, não estaria configurado a conduta vedada descrita no artigo 73, 4º. Ocorre que me parece que nós devemos fazer uma interpretação sistemática e aferir qual é o que a norma quis proteger e tutelar, né? Nós podemos ter bens ou serviços subsidiados e, ao fim e ao cabo, o beneficiado estaria sendo e essa oferta desses produtos poderiam ser utilizadas para promover uma candidatura. Nesse ponto, e aqui nós temos duas coisas. Eu entendo que a subvenção, que há subvenção, não há dúvida que há subvenção, mas não há gratuidade. Mas eu ressalto, eminentes pares, que esse é o meu posicionamento e vou anotar aqui que é o posicionamento desta corte também, no sentido de que mesmo em havendo subvenção com contrapartida do beneficiário, há a incidência da norma invocada. Acerca disso, os ensinamentos também de Rodrigo Lopes Ilho. Embora o dispositivo proscreva apenas a distribuição gratuita de bens e serviços, a distribuição onerosa também pode configurar essa conduta vedada. Então, registro que há precedente do TSE em sentido contrário, mas não estou encaminhando o meu voto nesse sentido. E cito um precedente desta corte, da lavra da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, de 30/11/2018. Em precedente extremamente análogo ao dos presentes autos, em caso que envolvia o uso promocional da distribuição de casas do programa Minha Casa Minha Vida, esta corte deu parcial provimento a recurso para enquadrar a conduta do tal requerido no mesmo dispositivo legal aqui imputado. Consta lá: comprovação da prática de conduta vedada a agente público, inciso 4 do artigo 73 da Lei das Eleições, consistente no uso promocional pelo prefeito em favor de si, da distribuição de bens de caráter social subvencionados pelos cofres públicos. Reunião social, jantar para entrega de chaves do programa Minha Casa Minha Vida. Aplicação de multa prevista no artigo 62, 4º da resolução de 2015. Incidência do 73, 4 da Lei das Eleições. Esse julgado é de 30/11/2018. Além disso, eminentes pares, nós temos bens que foram subvencionados e nós temos serviços que foram gratuitos. Então, no ponto dos serviços que foram gratuitos, aí não há divergência, não há divergência jurisprudencial. Por quê? Porque o representado, o senhor prefeito, ele disse lá na solenidade, inclusive, ele disse: a partir de hoje, quem receber este título e depois de registrado, olha lá, hein, custo zero, né, Salvador ou Bosco? Custo zero para a população. Custo zero registrado lá no cartório. Então, houve a distribuição gratuita de serviço, que é o serviço de registro do título. Esse serviço que o representado propalou, que é gratuito e o fez em benefício da candidatura do segundo representado, esse serviço efetivamente é gratuito, o registro do título que lhe havia sido outorgado. Além disso, o georreferenciamento também é gratuito. O georreferenciamento é custeado pelo INCRA. Consta aqui, e o representado se bateu nisto, que ele juntou o contrato, nós tivemos 122 lotes que foram distribuídos. O representado juntou aqui contratos e ouviu 4 pessoas. Ele juntou alguns contratos de georreferenciamento em que os beneficiários, parceleiros, eles contrataram uma empresa para fazer o georreferenciamento.
Ocorre que eles assim o fizeram por liberalidade própria. Ele conseguiu comprovar que foram poucos os que fizeram um contrato para fazer o georreferenciamento, mas registro. Quem assim o fez por liberalidade própria, porque o custo do georreferenciamento é pago pelo INCRA. E assim o fizeram porque o próprio ex-superintendente do INCRA, que foi ouvido neste processo, assentou que por questões orçamentárias o INCRA estava demorando um pouco para finalizar esses georreferenciamentos. Então, alguns dos beneficiários foram lá e fizeram alguns contratos, mas uma parcela mínima desses beneficiários fizeram esse contrato para adiantar o georreferenciamento. E dessa forma nós temos serviços gratuitos que foram distribuídos naquela oportunidade, e o primeiro representado o fez beneficiando a candidatura do segundo representado. Portanto, no meu sentir, a representação é procedente neste aspecto. Em relação ao valor da multa, que nós estamos tratando não do candidato, mas de terceiro, em relação ao valor da multa, eu entendo que a conduta do representado é realmente de grande gravidade. Primeiro, porque se trata de um prefeito no exercício de sua função, que de forma clara, inclusive tendo conhecimento de que estava praticando uma conduta reprovável do ponto de vista eleitoral, ele mesmo assim o fez. Um prefeito no exercício de sua função praticou uma conduta que ele tinha pleno conhecimento de seu descompasso com as normas eleitorais, inclusive fez esse registro. Posso até estar cometendo um crime, mas enfim, em razão disso, de se tratar de um prefeito no exercício de sua função e de se tratar também de uma conduta que foi realmente grave, eu aplico a multa aqui no valor de R$30 mil. Capacidade econômica, gravidade da conduta e repercussão do fato. Repercussão do fato por quê? Porque além dele falar, ele ainda deu entrevistas e reiterou essa exposição nitidamente com a intenção de beneficiar o candidato. Então, capacidade econômica, gravidade da conduta e repercussão do fato, eu reputo necessária a fixação de multa ao representado João Bosco no valor de R$30 mil, ressaltando, eminentes pares, que a multa vai de R$ 5.320,50 a R$ 106.410. Eu não cheguei nem no patamar médio, que seria 50 e poucos mil. Eu desci para o patamar um pouco acima de 1/4 do valor da multa. E eu reputo, por essas circunstâncias, que ela se faz adequada ao caso concreto. Em relação, eminentes pares, já finalizando, ao representado do Carlos Bezerra, realmente não há nos autos nenhum elemento que possa vincular o agente público beneficiado à conduta vedada praticada pelo representado, o prefeito João Batista Vaz da Silva. E como nós sabemos, não existe responsabilidade objetiva, né? E eu anoto aqui que não existe no acervo probatório qualquer elemento ou indício que aponte para a anuência do representado Carlos Gomes Bezerra quanto ao ilícito eleitoral praticado pelo primeiro. Eu cito aqui um julgado do Tribunal Superior Eleitoral. E esse julgado, eminentes pares, é de 4/9/2017, relatado pela ministra Rosa Weber. Eleições 2012, agravos regimentais, recurso especial eleitoral. Monocraticamente provido em parte. Aí houve um recurso para o plenário dessa decisão monocrática e a Sua Excelência assentou necessidade de comprovação
do prévio conhecimento do beneficiário da conduta vedada prevista no artigo 73.6b da Lei das Eleições, não podendo haver responsabilidade do candidato beneficiado do ilícito com base em presunção. Esta é a hipótese dos autos. Por fim, eu estou afastando aqui a litigância de má-fé, que foi suscitada pelo doutor membro do Ministério Público Eleitoral, por entender que o segundo representado exerceu o seu direito de defesa regularmente, sem qualquer excesso, não tendo restado configurada a conduta descrita no artigo 81 do CPC. Pelo exposto, eu estou aqui julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral na presente representação eleitoral, que faz para condenar o representado João Batista Vaz da Silva a pagamento de multa no valor de R$30 mil, nos termos do artigo 73, inciso 4, parágrafo 4 da Lei das Eleições e artigo 77, parágrafo 4 da Resolução TSE 23551/2017, e para julgar improcedente em relação ao segundo representado, senhor Carlos Gomes Bezerra. É como voto, senhor presidente. Doutor Armando. Senhor presidente, eminentes pares, senhor membro do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes e mais eventuários. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as palavras do relator, cumprimentando o doutor Bruno e também o parecer do Ministério Público, as palavras aí proferidas pelo doutor Fayad, e entendo também, nesse ponto, que realmente houve uma conduta grave do agente público, até porque eu acho que a pessoa acaba pegando pelo excesso que ela fala. Está num negócio, o excesso de ter falado, ou então até de bandeira jocosa, ter dito, né, que sabendo, conhecimento de grave, você não pode alegar que um agente público pode ter um posicionamento desse, uma posição dessa, ou falar. Claro que para pessoas assim, digamos, mais simples, que pessoas que lutam, que pessoas que têm ali o interesse em busca pelo seu chão, né? A gente sabe tanto que nesse país, nesse estado, isso acontece. Então, isso tem que ser realmente servir de exemplo, e esse é o papel do juiz eleitoral nesse ponto. Então, eu tenho que concordar realmente que é uma conduta grave, que tem que ser vedada e que tem que ser, dentro dos rigores da lei, apenada. Por isso, senhor presidente, eu acompanho o relator nesse ponto também, e acompanho também em relação ao segundo representado, porque realmente não houve nada que possa... Eu até penso assim, são 140 municípios, não sei quantos municípios que tem um negócio desse, imagina se em cada município desse tiver uma sessão parecida como essa, uma pessoa que está candidata a deputada federal, não vou levar em consideração aqui quantos votos teve, mas aí eu vou pegar um pouco pela potencialidade também, e não tem como a gente realmente colocar nesse ponto que houve qualquer favorecimento, coisa parecida. Realmente entendi o posicionamento do Ministério Público de ser obrigado a formar esse consórcio, mas nesse ponto também acompanho o relator, acompanho o eminente parecer do Ministério Público. Eu fiquei só em dúvida agora, doutor Bruno, sobre a questão da litigância. Pelo parecer do Ministério Público, é contra o primeiro representado da litigância de má-fé. Eu acho que o doutor Bruno ele colocou sobre o segundo representado. Eu fiquei em dúvida agora, porque na conclusão do Ministério Público que eu tenho aqui, ele diz sobre aplicação de multa por litigância de má-fé com relação a preliminar de falta de interesse eximida pelo primeiro representado. É isso? Só esse ponto que eu... Voto aqui, excelência, fiquei em dúvida que só. o pedido de litigância foi em relação ao segundo representado, mas eu confesso que eu não me recordo se foi em relação ao primeiro. Eu fiquei, porque eu não vi sobre O senhor pode litigância, nos não. esclarecer, doutor Pedro? presidente, Recebi só para memoriais, esclarecer, né? Questão de fato. Isso, foi, na verdade, com relação ao primeiro representado, né? Que é o Foi João. saiu a conclusão do parecer ministerial. Litigância de má-fé com relação à preliminar de falta de interesse de agir esgrimida pelo primeiro representado. Prefeito, aí nesse ponto, É só erro material. Fica retificado. mesmo material, né? Não vai estar afastando a preliminar de litigância de má-fé. Certo. Então, acompanho, senhor presidente, integralmente o voto do eminente relator. É como voto. Desembargador Sebastião Barbosa. Eu também acompanho, em sua completude, o voto de Sua Excelência, o relator. Doutor Luiz Bortolucci. Correlator. Doutor Sebastião Monteiro. Correlator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Apenas eu
acho que pela gravidade da situação que foi destacado na apenação que Vossa Excelência faz inclusive uma justificativa bem ponderada, plausível, né, que fala sobre a capacidade econômica do senhor prefeito, da gravidade, da extensão, da divulgação posterior, e faz referência aos índices mínimos e máximos, né? Então, se tivéssemos aqui numa similitude com o processo, com o direito penal, nós teríamos todas as circunstâncias desfavoráveis, né? E Vossa Excelência está aqui estabelecendo em R$30 mil. Eu vou aqui, apenas nesse ponto, eu acho que eu aumentaria aqui pelo menos para R$50 mil, porque, dada a grande extensão entre o mínimo de 5 mil e o máximo de 105, né? 100 e poucos mil reais. Só nesse ponto eu faço aqui só uma divergência parcial para estabelecer a pena de multa em R$50 mil. Esse é meu voto com relação ao caso concreto. O resultado final. Senhor presidente, se me permite, o doutor Sebastião me assentou que ele tinha ficado um pouco incomodado também em relação à multa. E acabou que, né? Porque nós temos que... Eu afirmei para ele que eu confesso que eu havia fixado na metade. E aí, refletindo mais um pouco, eu acabei reduzindo. Ontem eu reduzi para 30 mil, mas eu havia fixado na metade. Então, enfim, eu não me oponho em retificar nesse ponto. E aí, Vossa Excelência... Diga 50 mil? Submete aos demais partes. Ontem o senhor estava no final de semana, já entrando no mês de dezembro. Certamente o espírito de Natal já deve ter tomado o seu coração. Então eu também, com relação à pena de multa, o doutor relator está retificando. Doutor Armando, Vossa Excelência, como... Senhor presidente, até comentei aqui, realmente nós temos, eu falei a gravidade do fato, todos os requintes de, vamos dizer assim, de potencialidade. Se o relator está realmente retificando esse ponto, eu também vou acompanhar a divergência do senhor também, para aplicar a pena na metade também. Doutor Sebastião Barbosa? De acordo. Doutor Luiz Bortolucci? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Vossa Excelência já fiz referência, né? Doutor Fábio Henrique? Também acompanho. Acompanha. Então, o resultado final fica então estabelecido. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, julgou parcialmente procedente a representação para condenar o representado João Batista Vaz da Silva a pagamento de multa no valor de R$50 mil, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. É o resultado final. Temos aqui não há sustentação, apenas uma preferência. O senador Sebastião Barbosa, da relatoria de Vossa Excelência, é o 1.1, é o PJE 061007. Embargos de declaração, em embargos de declaração, prestação de contas, candidato cargo deputado federal, eleição de 2018. Embargante, Ministério Público Eleitoral, embargado Neri Geller. Vossa Excelência é o relator e está com a palavra. Egrégio plenário, a Procuradoria Regional Eleitoral opôs os presentes embargos de declaração em face do acórdão número 27344 deste Egrégio Tribunal Regional, que julgou aprovadas com ressalvas as contas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos destinados à campanha eleitoral de Neri Geller, cujo acórdão restou assim emendado. Embargos de declaração com efeitos infringentes, prestação de contas de campanha, eleições de 2018, extrapolação do limite de gastos, desaprovação, aplicação de multa, embargante que alega existência de obscuridade e omissão no acórdão impugnado, empate na votação quanto à aplicação da multa, omissão em razão da não observância do princípio da reserva legal, da Lei 9.504 de 97 e da consulta TSE número 44-54.2016, provimento dos aclaratórios para reconhecer a impossibilidade de se computar as doações realizadas pelo candidato na condição de pessoa física
Eventual ilícito eleitoral deve ser verificado em processo específico. Inexistência de extrapolação dos limites de gastos, exclusão da multa respectiva, reforma da decisão, aprovação das contas com ressalvas. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao parâmetro adequado dos rendimentos brutos do embargado, uma vez que não apreciou a manifestação ministerial lançada no parecer complementar do ID 815-472. O embargante argumenta que os rendimentos brutos do embargado estão consubstanciados na informação da Receita Federal do Brasil, informação essa que não teria sido observada quando do julgamento, implicando em manifesta discordância com a legislação de regência, interpretação da Receita Federal do Brasil e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com base nessas razões, o autor da peça recursal postula o acolhimento desses aclaratórios com efeitos infringentes para que, suprida a omissão apontada, sejam as contas de campanha reprovadas com a aplicação da respectiva sanção. Requer-se ainda o pré-questionamento expresso dos seguintes artigos: 23, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97, 37, inciso 14 da Resolução do TSE 23.553 de 2017, artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 7.713 de 98, 50 e 56 do Decreto 9.580 de 2018, bem como dos artigos 5º, 19, inciso 3, 150, inciso 2, todos da Constituição da República. Intimado, Neri Geller manifestou-se pela rejeição dos declaratórios. É o relatório, senhor presidente. Não há manifestação por ser embargos, Vossa Excelência continua com a palavra. Preliminarmente, verifico que os aclaratórios são adequados, tempestivos e comportam conhecimento. No mérito, nada há a aclarar no acórdão embargado. Com efeito, como relatado, o embargante alega que o acórdão combatido detém vício de omissão, uma vez que não teria analisado os argumentos trazidos na manifestação ministerial. Pois bem, ainda que desnecessário, parece conveniente repisar o escopo e o sentido dos embargos de declaração na Justiça Eleitoral. As razões expendidas na peça recursal demonstram que a oposição dos embargos não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 275 do Código Eleitoral, porque não há omissões, dúvidas, obscuridade ou contradições no acórdão recorrido que possam ser supridos por essa via, estampando apenas a pretensão de ensejar o pré-questionamento de temas totalmente despiciendos e inóculos para o efetivo julgamento do feito. Aí eu trago para a documentação o que diz o artigo 275 e seus incisos, e continua no mesmo sentido. O Código de Processo Civil determina o cabimento dos declaratórios, todos nós temos conhecimento. E digo, verifica-se, diante da simples leitura dos supramencionados dispositivos, que o legislador prescreveu de forma clara as situações para o oferecimento dos embargos, determinando que seja opostos em petição dirigida ao juiz relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso. A observância dessa regra configura a regularidade formal para o recebimento dos aclaratórios, circunstância ausente no caso, pois houve o enfrentamento de todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários ao adequado julgamento da lide. Repiso, diversamente do argumentado pelo embargante, que verifica-se que desde o primeiro julgamento, o acórdão número 27077 ID 853-622, ficou asseverado que os valores doados pelo embargado estavam dentro do limite legal, observando-se em consideração o fato do embargado ser produtor rural,
a dúvida residia no fato do embargado não ter declarado as doações a outros candidatos e se tal ato era lícito ou não. Aí trago também para documentação, e é de conhecimento de todos, o que se disse àquela oportunidade, ou naquela oportunidade. Afere-se no voto condutor que este colégio plenário entendeu, com base no recurso especial 4.645 do TSE, que por ser o embargado produtor rural, para efeitos do cômputo do limite de 10% para a doação, a receita bruta decorrente da atividade rural auferida no ano anterior à eleição, é que servirá de parâmetro e não os rendimentos tributáveis do embargado, ou seja, tese diametralmente oposta à da Procuradoria Regional Eleitoral. Há de argumentando tanto, em recente julgado, o colégio do Tribunal Superior Eleitoral referendou tal posicionamento em verbos. Eleições 2014, agravo regimental em recurso especial, representação por doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, produtor rural, base de cálculo de doação, consideração dos rendimentos brutos decorrentes da atividade rural, ainda que não tributáveis, precedentes, agravo regimental não provido. Eu deixo de ler a premissa menor para otimizarmos o nosso tempo. Por consequência, no julgamento dos embargos opostos pelo candidato Neri Geller, referendou-se que possíveis evidências de ilícitos eleitorais deveriam ser apuradas por meio processual próprio, bem como o candidato poderia doar até o limite de 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior ao da eleição, levando-se em conta o fato dele ser produtor rural. Assim sendo, como visto a Lures, qualquer discussão do que venha a ser rendimento bruto do doador para fins de aplicação do artigo 29 da resolução do TSE 23.557 de 2017 foi consolidado no primeiro julgamento da prestação de contas e não no julgamento subsequente dos embargos, ora impugnado. Por oportuno, ressalto que, ainda que o acordo embargado não tenha mencionado expressamente as teses apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral, no caso, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para afirmar a decisão. TSE, embargo de declaração, agravo regimental, relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Foi publicado no DJE de 10/6/2016. Destarte, os embargos declaratórios não podem ser acolhidos quando manejados apenas para instar nova discussão acerca da matéria julgada, como meio de alterar a decisão, obter a análise judicial sobre determinado aspecto ou resposta a todos os argumentos articulados pelas partes, ou se o objetivo é apenas provocar pré-questionamento consoante pacífico entendimento jurisprudencial emendado. Também passo à frente, mas tem aqui para a documentação. Em igual sentido, é o posicionamento dessa Corte Regional em casos que tais. Como se vê, não houve omissão ou ausência de prestação jurisdicional, pois o fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pela parte não implica omissão. O magistrado deve expor suas razões de decidir nos estritos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, motivos estes que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. E consta aqui também da relatoria de Sua Excelência, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Dessa forma, como disse o ministro Aires Brito, a jurisdição foi prestada de forma completa e fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses dos recorrentes, não a falar em negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa. E é bom que se diga, é claro, que em outra situação dissera Sua Excelência o ministro Aires Brito, que se aplica como uma luva a estes. Com essas considerações,
ausente quaisquer fundamentos para os pleitos ventilados ou veiculados via embargo de declaração, rejeitam-se todos os pedidos, inclusive o de pré-questionamento. O voto, portanto, é no sentido de rejeição dos embargos de declaração, respeitando sempre a posição de Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral. É como voto. Doutor Luiz Bortolucci. Acompanhe, relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Fábio Henrique. Acompanho. Doutor Bruno. Acompanho, presidente. Doutor Armando. Relator, presidente. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Nós temos, antes de dar continuidade, o doutor José Renato parece que vai fazer aqui, continuar a sua visita, né, que é fazer um registro fotográfico. Vamos então fazer um breve suspensão aqui, apenas para o registro da foto com os senhores, e em seguida nós retornaremos para que os alunos possam conhecer o nosso Tribunal Eleitoral. Bom, dando continuidade, vamos então à relatoria do Dr. Luiz Bortolucci, o 2.2, processo 21.585, é um recurso eleitoral, representação, difamação na propaganda eleitoral, propaganda política eleitoral, internet, Facebook, Santo Antônio Leverger, 38ª Zona Eleitoral, eleições 2016, recorrente, coligação Leverger, o futuro é agora, recorrido, coligação Coração Levergense. Dr. Luiz Bortolucci, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Leverger, o futuro é agora, em face da sentença de primeiro grau que julgou liminarmente extinta, sem apreciação do mérito, em razão da ausência do interesse processual, representação proposta pelo recorrente por propaganda irregular. A representação tramitou perante a 38ª Zona Eleitoral, o município de Santo Antônio do Leverger, e foi apresentada pela coligação recorrente em desfavor de Vital Gomes Siqueira e da coligação Coração Levergense, em razão de publicações disponibilizadas no perfil do Facebook e também propagadas via WhatsApp pelo primeiro representado. Segundo o recorrente, as informações divulgadas no perfil do Vital Siqueira são inverídicas e buscam difamar o então candidato a prefeito Valdirzinho, colocando em situação de monstro ou bandido em afronta à legislação eleitoral, o que deve ser reprimido por essa justiça especializada, retificando-se o link da publicação do Facebook e aplicando-lhe multa aos recorridos infratores. A coligação recorrida Coração Levergense apresentou contra-razões, alegando o preliminar de ilegitimidade passiva, pois desconhece o motivo pelo qual foi citada para integrar a presente demanda, uma vez que a propaganda questionada foi publicada na página pessoal de Vital Siqueira, não exercendo qualquer controle sobre o que é postado pelos apoiadores de sua campanha. No mérito, pugnou pelo total improcedência da ação por falta de provas que embasem os fatos alegados. No curso do feito, constatou-se que, apesar de contrarrazoar o recurso interposto, a coligação recorrida não juntou procuração aos autos. Intimada para regularizar a representação, o representante da coligação não se manifestou. Em relação ao recorrido, Vital Gomes Siqueira, em que pese as várias tentativas realizadas pelo cartório eleitoral para intimá-lo, o mesmo não foi localizado para contrarrazoar o recurso. Procedeu-se, então, à intimação por hora certa. Termos da legislação processual. No entanto, o prazo para atender o comando transcorreu em Albes. A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer arguindo perda do objeto da presente representação, pois não mais existe direito de resposta ao ofendido após o primeiro turno. Assim, se manifestou pela negativa do segmento do presente recurso. O relatório, senhor presidente. Vereador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado, então é a palavra. Eu separei aqui na sequência duas preliminares. A primeira é a ilegitimidade passiva e a segunda é a perda do superveniente do objeto. Com relação à legitimidade passiva, a coligação Coração Valente vem aduzindo a sua ilegitimidade para integrar o polo. Acontece que... Coração Levergense. Arguindo a sua legitimidade passiva, entretanto, não juntou aos autos procuração. A judícia intimada para tal não se manteve inerte. Então, esse vício aí não foi sanado, razão pela qual eu, a priori, desconheceria o pedido dela. Entretanto, a questão da legitimidade é questão de ordem pública, então, de ofício, eu estou reconhecendo realmente que não vislumbro razões para que a coligação Coração Levergense figure no polo passivo da ação, uma vez que a propaganda supostamente tida como regular foi publicada em perfil privado de Vital Gomes Siqueira em rede social, sem qualquer comprovação da ingerência da coligação recorrida para postagem ora discutida. Então, de ofício, eu estou reconhecendo a ilegitimidade passiva da coligação Coração Levergense, para figurar no polo passivo desta ação, desse recurso. É como voto, senhor presidente. Vota, doutor Sebastião Monteiro. Acompanhe o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno. Com o relator, senhor Doutor presidente. Armando. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, não acolheu a Mas ainda tem outra, desculpa. porque tem mais um recorrido, senhor presidente. O tem Vital outro. Gomes, ele também é recorrido. Ele não consta aí, mas ele também é recorrido. Tá. Desculpa, então. Pois não. O sistema não apresenta, senhor presidente. Daí a razão de o senhor não estar verificando aí. eu tô- Puxando só o primeiro recorrido, mas há um segundo recorrido. É porque não saiu, inclusive. Exatamente. Verifico agora. O segundo é perda superveniente do objeto. O Procurador Regional Eleitoral, com razão, em parte, apresenta de que não há o que se falar em direito de resposta, tendo em vista que já expirou o primeiro turno. Entretanto, além do pedido de resposta em razão da suposta propaganda eleitoral irregular, mas há também o pedido de aplicação de multa, caso reconhecida a irregularidade. Então, no que tange a aplicação de multa, persiste o interesse processual da parte em recorrer, razão pela qual eu estou
deixo de acolher a ausência de interesse recursal da parte pela perda subveniente do objeto. Como voto, senhor presidente? Acompanho, senhor presidente. Dr. Fábio Henrique. Acompanho. Dr. Bruno. De acordo, senhor Dr. Armando. Relator, presidente. Senador Sebastião Barbosa. Com o relator. Agora sim, terminado, né? O tribunal, então, fica... Não, agora tem o mérito, senhor presidente. Eu estou perdido aqui, que eu não tenho realmente essa informação, mas tudo bem. Vamos lá, então, a mérito. Peraí, só para... A representação eleitoral foi proposta pela coligação Levegero Futuro é Agora, motivada em postagens realizadas pelo recorrido Vital Gomes de Siqueira em sua página pessoal do Facebook e WhatsApp. O teor da mensagem objeto da demanda é o seguinte: esse é o preço da hipocrisia. Tomou? Gostou? Se gostou, continue tomando. Quer receber? Essa era a frase. Logo abaixo do texto, existe a foto da campanha do candidato a prefeito Valdirzinho, vinculado à coligação Hora Recorrente. Consta também nos autos um print da tela de comentários do Facebook em que o recorrido Vital Gomes faz paródia de uma piada de Joãozinho na escola, ironizando a circunstância da campanha eleitoral do candidato Valdirzinho estar enfraquecendo. Em outras postagens, o recorrido demonstra apoio à candidatura majoritária rival do recorrente. Tais fatos levaram a coligação recorrente a ingressar com a representação por entender que as postagens aludidas acima são ofensivas à honra e à imagem do candidato a prefeito Valdirzinho, em afronta à legislação eleitoral, devendo, portanto, serem liminarmente retiradas da internet, garantindo-se o direito de resposta ao candidato ofendido e aplicando-se multa ao seu autor. O magistrado de primeiro grau, por vislumbrar que os fatos narrados na representação nada mais são do que o exercício do direito à liberdade de expressão, assegurado constitucionalmente, indeferiu liminarmente a demanda sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, caracterizado pelo binômio necessidade e utilidade da via jurisdicional. Pois bem, a sentença de primeiro grau deve ser mantida. Não há visto no presente caso qualquer excesso por parte do representado Vital Gomes, que apenas exerceu sua liberdade de expressão em mídia social e expressou seu apoio ao candidato rival da coligação recorrente. Em momento algum, o representado fez uso dos termos ou de expedientes ofensivos à honra ou à imagem do candidato, Valdirzinho, colocando-o em situação de monstro ou bandido, conforme afirma a recorrente em suas razões. Em verdade, o que se percebe são manifestações de pensamento do eleitor, situação corriqueira no período de campanha eleitoral, não devendo tais condutas sofrer interferência da justiça eleitoral por caracterizar um desserviço à democracia ou à liberdade de expressão. Nessa linha de interlexão, no julgamento do recurso especial 2949, o ministro Henrique Neves se pronunciou, e aí eu transcrevo aqui o pronunciamento dele, pedindo aos senhores permissão para ler tão somente o que eu negritei. Contudo, abro aspas, contudo, a análise das mensagens divulgadas pela internet deve ser feita com a menor interferência possível do debate democrático. A Constituição estabelece como garantia do direito individual a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Assim sendo, verifica-se de plano a inviabilidade do pedido perseguido pelo autor da representação eleitoral em razão da patente ausência de conteúdo ofensivo nas mensagens postadas no perfil social do recorrido, o qual apenas manifestou um direito que lhe é protegido pelo artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequado à situação fática deduzida, interesse e adequação, o que não se verifica no caso sob julgamento em que a situação narrada pela coligação representante não se amolda à prestação jurisdicional pretendida, podendo, por esse motivo, ser liminarmente indeferida nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, considero acertada a decisão de primeira instância que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, caracterizado pelo binômio necessidade e utilidade da via jurisdicional. Com essas considerações, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a respeitável decisão de primeiro grau que julgou extinta a representação sem a apreciação do mérito por ausência de interesse de agir nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Como voto, senhor presidente? Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator e, no caso, o ilícito aqui é o tomou. Esse é o preço da hipocrisia. Sim. No caso aqui, não seria nem
caso de difamação, porque não narrou nenhum fato que atribui uma qualidade negativa, né? Aqui não está preenchido absolutamente o fato típico em si, né? Não se trata aqui de difamação, claramente. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Fábio Henrique. Eu concordo com o voto. Eu só estranhei que o juiz de primeiro grau ele jogou extinto sem julgamento do mérito, é isso? Na verdade, eu acho que aqui tinha mérito. Eu até entendo que ele poderia ter entrado no mérito e julgado improcedente, mas ele entendeu que preliminarmente não haveria justa causa para o pedido. Foi nesse sentido. Se a gente for no direito processual penal, se fala em justa causa com uma quarta condição para julgamento de mérito, né? Então, ausente justa causa se extingue sem julgamento do mérito, né? O que não uma condição que não se costuma usar no processo civil. Agora, como o resultado a que se chega é idêntico, eu não vou aqui abrir divergência, né? Porque eu acho que deveria ser julgado no mérito aqui, para julgar mesmo improcedente a ação. Mas como o resultado é o mesmo, né, eu acompanho o relator. Doutor Bruno. Doutor Armando. O relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. Com o relator. Agora sim, terminado, né? O tribunal, então, por unanimidade, não acolheu a preliminar de ausência de interesse recursal e reconheceu ex officio a ilegitimidade passiva para feito de determinar a exclusão da recorrida coligação coração-levergência. No mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso interposto nos termos do voto do doutor relator. Esse é o resultado. Doutor Sebastião Barbosa, nós temos aqui uma última aqui de Vossa Excelência, parece que é uma revisão de eleitorado, né? Só para fazer 2.3, 1895, eu imagino. Cotriguaçu. Senhor presidente, Se trata-se o senhor puder nos poupar e for direto assim a emenda... Nós... Eu vou, em razão do adiantado da hora, eu vou resumir o resumo. Muito bem. Revisão do eleitorado lá de Cotriguaçu, o parecer pela homologação, que está ratificado, e eu, assim, voto nesse sentido e trago ao conhecimento, isso é sempre percentuais, né? Um percentual de 82,76, o que sempre nos conforta e nos anima para tentarmos atingir, se não o 100%, mas próximo de. Na verdade, o 100% é praticamente impossível, né? Não existe como, né? Mas esse percentual de 82 é fantástico, porque praticamente a cidade toda, a zona eleitoral compareceu para a revisão. Eu falar alguma coisa, doutor Armando? Não, já finalizou, né? Hein? Já finalizou? Não, eu ia falar só sobre outro assunto depois. Não. Então vamos só. Algum voto sentido contrário? Não, o Tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Cotriguaçu, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Pois não, doutor Armando? Senhor presidente, um minuto só. Na quinta-feira, dentro da hora, acabou não dando tempo. Eu quero só cumprimentar aqui Vossa Excelência e também a pessoa do doutor Luiz Bortolucci pelo evento que eu participei na quarta-feira aqui, dos jovens sendo entregados à leitura consciente. Foi formidável. A sagacidade dos jovens envolvidos, o doutor Bruno também estava lá. Até comentamos isso no COPED lá e o pessoal da Abradep também se prontificou, o doutor Luiz Bortolucci está ajudando também, achou interessante, tudo. Então eu quero registrar que fiquei encantado mesmo com o que eu vi aquele dia aqui, na manhã toda, jovens. Tem cara, pareceu uma menina, acho que do colégio José Marques, se não me engano, a menina realmente de 17 anos, é diferente realmente quando você vê que eles engajam. Então eu quero só registrar realmente, senhor presidente, meus elogios mesmo, fiquei muito, muito, muito contente. Tá bom? Obrigado, em nome aqui de todos que contribuem para a realização essa tarefa. Na quarta-feira,
Só fazer ressaltar alguma situação. Nós teremos sessão, né? Essa semana atípica, segunda, quarta e sexta. Na quarta, dia 4 de fevereiro, nós teremos aqui, depois da sessão, às 9h40, mais ou menos, uma recepção e acomodação dos representantes dos veículos de comunicação. Seria a nossa assessoria de comunicação, que teríamos aqui o lançamento do sistema Pague Envie, né, doutor Sebastião, lá da Corregedoria, muito envolvida diretamente nessa nova atividade, né? Então, nós fazemos aqui ressaltar esse evento, e esse Pague Envie é uma ferramenta que foi desenvolvida, né, pelo TRE Tocantins e adaptada pelo nosso TRE Mato Grosso. E ele vai, uma vantagem muito grande, que ele vai permitir que o eleitor retire sua guia de multa pela internet, a partir de sua casa ou trabalho, ou seja, na internet, em qualquer local, né? E remeta o comprovante de pagamento por meio eletrônico, sem a necessidade de deslocar até um posto de atendimento da Justiça Eleitoral. Isso irá significar economia de recursos financeiros, ambientais e humanos, tanto para o eleitor quanto para a Justiça Eleitoral. A medida visa possibilitar maior agilidade para o eleitor e descongestionamento dos eleitores durante o fechamento do cadastro do ano de 2020. Então, esse Pague Envie, em linhas gerais, é uma ferramenta né, vai ganhar muito tempo, né? Ela é eficiente, né, vamos dizer assim, porque ela vai permitir que o cidadão possa acessar pela internet, emitir, fazer o pagamento e remeter ao próprio TRE, sem pelo sistema anterior, né, que ele tinha que vir, obter a guia para recolhimento, muitas vezes não, principalmente aqui, que nós não temos uma agência próxima, né, parece que tem até uma vedação, parece que é só o Banco do Brasil, eu não sei se os outros agentes... Então, mas o Banco do Brasil, de qualquer maneira, tem que deslocar para longe, nós não temos nenhum posto aqui, não temos nenhum terminal, tem que voltar a uma agência do Banco do Brasil, retornar para apresentar a quitação de uma multa de, muitas vezes, de R$ 3,20. Pois é, muitas vezes um desestímulo, né, para o eleitor. Hoje, com o sistema eletrônico, nós temos essas facilidades, né? Então, é uma ferramenta que vai, sim, agilizar o trâmite aí dessa regularização dos títulos eleitorais. Então, quarta-feira, após a sessão, faremos o lançamento dessa nova ferramenta. Ok? No mais, muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos um bom dia.